vocês? Então, quem tá falando aqui é o André, e nesse vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre a descrição e classificação de escoamentos para iniciar o módulo 3. Vamos nessa? Então tá. Primeiramente eu posso falar que a mecânica dos fluidos pode ser dividida quanto ao movimento em cinemática e dinâmica. A cinemática é aquela parte da mecânica que se preocupa em estudar o movimento por estudar o movimento, enquanto que a dinâmica estuda o que causa o movimento. Então, se eu tenho um bloquinho, eu aplico uma força, o bloquinho se move. Por quê? Porque eu apliquei uma força. Agora, ele se moveu de um ponto A até um ponto B. Qual é a trajetória dele? Isso é cinemática. Então, a cinemática estuda o movimento e a dinâmica estuda as causas do movimento. Só que, no caso, nós estamos estudando com fluidos aplicado a fluidos, né? Beleza. Falar agora da descrição, do primeiro tipo de descrição, que é a descrição lagrangiana. É a descrição dos fenômenos associados ao movimento em uma linguagem de partícula. Então vamos imaginar lá na mecânica newtoniana de partícula, eu tenho uma partículazinha, eu estabeleço um vetor posição, entre a posição inicial e a posição final ela descreve uma trajetória, tendo conhecimento da posição eu derivo, eu tenho a velocidade, derivando a velocidade eu tenho a aceleração. Então eu consigo descrever o movimento dessa partícula entre o ponto inicial e o ponto final de maneira bem satisfatória, apenas conhecendo essas funções, né? Quer dizer, descrevi por completo o movimento dessa partícula. Agora imagine que eu tenho um fluido escoando, se eu escolho uma partícula específica e quero estudar a trajetória dessa partícula, ainda mais se for em um regime turbulento, com muito movimento randômico e aleatoriedade, vai ser extremamente complexo verificar a posição dessa partícula ao longo do escoamento, e ainda mais descrever o movimento de toda uma massa de fluido a partir de uma única partícula. Não é possível. Eu posso escolher uma discretização do meu fluido e pegar várias partículas, que vai dar muito mais trabalho ainda. Então, à primeira vista, né, parece não ser tão adequado escolher a descrição lagrangiana para descrever o movimento de fluidos. Claro que existem determinados casos em que a descrição é a mais adequada, mas por hora, para descrever o movimento de uma massa de fluido durante uma tubulação, por exemplo, pode não ser a melhor descrição. Tá, vale falar também que a linguagem lagrangiana é análoga à linguagem de sistemas na termodinâmica, que consiste em analisar uma massa fixa no tempo, né? Então aqui eu tenho um gás, por exemplo, no pistão tem um cilindrozinho, aí eu vou fornecer calor, devido ao calor fornecido vai ter variação da energia interna, mais esse trabalho de expansão, que vai ser a minha variação de entalpia, que vai caracterizar essa troca de calor, né? Isso também é análise lagrangiana. Deste modo, a linguagem lagrangiana aplicada ao escoamento de um fluido consiste em tomar um elemento qualquer que possa ser considerado um ponto material. Assim sendo, podemos medir em cada instante sua mudança de posição e velocidade. Por outro lado, Leonhard Euler desenvolveu uma maneira de descrever o escoamento associada à ideia de campo, do qual não é preciso conhecer o comportamento de cada partícula em cada instante. É preciso apenas conhecer o valor de cada variável em cada ponto do espaço. Portanto, essa abordagem propõe concentrar a atenção em pontos específicos do espaço. Então, rapidinho. Então, imagine que aqui eu tenha uma região do espaço conhecida e aqui eu tenho uma partícula. Então, essa partícula vai descrever uma trajetória. Beleza? Então eu sei que entre esses dois pontos eu conheço a posição, velocidade e aceleração. Mas e se eu quero conhecer, por exemplo, entre dois instantes específicos, a velocidade nesses dois pontos? Eu vou ter que escolher uma partícula que necessariamente passa por esses dois pontos. Porém, se eu defino que todo esse espaço é um volume de controle e é um campo de velocidades, isso significa que em todos os pontos desse espaço eu vou ter conhecimento da velocidade com respeito à posição em um determinado instante. Ou seja, ao invés de escolher uma partícula específica para determinar o valor de velocidade entre instantes, eu vou utilizar a descrição euleriana e vou ter um campo de velocidades de modo que em cada ponto eu conheço a velocidade e como ela varia no tempo. Ou seja, ao invés de estudar o movimento de uma partícula, eu estudo um ponto. Eu vou colocar um equipamento que calcule a velocidade no ponto.
e naquele ponto vão passar várias partículas. Porém, eu vou estar analisando um ponto específico. Então, quando eu falo em linguagem euleriana, nós podemos associar com um observador fixo, observando um determinado ponto do espaço. No caso, para descrever um campo completo, né, eu vou ter vários observadores e em cada ponto eu vou contabilizar as mudanças de velocidade. Então, novamente, a linguagem lagrangiana vai escolher uma partícula específica e vai estudar o movimento dessa partícula em específico. Já a linguagem euleriana vai ser um observador fixo observando aquela partícula e como ocorre a mudança de velocidade no tempo. Então, a linguagem euleriana estuda uma partícula em específico, uma posição em específico, e a linguagem lagrangiana estuda o movimento da partícula enquanto o fluido está em movimento. Tá, então, descrição lagrangiana é uma descrição de escoamento partindo de uma quantidade fixa no espaço, denominada volume de controle. Diferentemente da descrição lagrangiana, a descrição euleriana é uma descrição baseada em uma função matemática de campo contínuo. E o que seria esse tal campo, né? Bom, o conceito de campo é um conceito que é carreado pelo pensamento humano por vários séculos. E é imprescindível dentro da engenharia e da física essa definição de campo contínuo, porque as funções termodinâmicas e as variáveis da forma como nós conhecemos só podem existir e ser utilizadas da maneira que utilizamos se tudo isso for baseado na hipótese de que nós estamos trabalhando com um campo contínuo. Isto é, que a matéria ela é composta por um meio contínuo, e se eu pego um elemento de fluido qualquer, ele contém um número de moléculas suficientemente grande que eu possa considerar que aquele elemento é um elemento contínuo, né? Então, por hora, vamos imaginar que um campo que nós estamos trabalhando é uma função matemática contínua, de modo que em cada ponto eu conheço as variáveis que eu estou trabalhando. Então, eu posso ter um campo escalar, por exemplo, um campo de pressão. Então, para cada posição eu tenho uma pressão, e essa pressão ela pode variar no tempo. Eu também tenho um campo de velocidades, ou um campo de aceleração, né, que seria no caso um campo vetorial. Então eu teria um valor de velocidade em cada ponto, e além disso também teria uma posição, né, na verdade uma direção e um sentido, porque nós estamos trabalhando agora com grandezas vetoriais. Então vemos que a abordagem euleriana nos informa que podemos conhecer as variáveis de campo no volume de controle em qualquer posição, em um dado instante de tempo. Tranquilo? Agora, vamos imaginar que eu tenha um volume de controle, de modo que nesse volume de controle, em todos os pontos, eu conheço o vetor velocidade, né? Então, eu tenho um campo de velocidades. E vale falar que dentro da mecânica dos fluidos, o campo mais importante é o campo de velocidades, né? Beleza? Tá. Aí, eu tenho uma partícula, e essa partícula, entre o instante inicial e o instante final, ela vai descrever uma trajetória. E devido a essa trajetória que ela descreve, eu vou conseguir contabilizar a velocidade e a aceleração devido ao vetor posição. Então, olha que bacana. Vamos imaginar que eu tenho um fluido escoando, né? Então, aqui eu tenho a entrada e aqui eu tenho a saída de fluido do meu volume de controle. E entre dois instantes de tempo, eu vou ter que a minha partícula ela vai descrever essa trajetória que eu estou mostrando aqui. Tranquilo? Então, entre esses dois pontos, eu consigo contabilizar, né, a velocidade e a aceleração devido ao movimento da partícula, porém, somente entre esses dois pontos. Aí, a linguagem, isso aqui seria uma linguagem lagrangiana, né? A linguagem euleriana é a linguagem de um observador fixo, né? Por exemplo, se eu tenho um observador fixo e tal, eu vou conseguir contabilizar nesse ponto a mudança de velocidade no tempo. E eu consigo contabilizar nesse ponto a mudança de velocidade no tempo. Agora, se eu quisesse conhecer o campo de aceleração ao invés do campo de velocidade, beleza? Eu quero conhecer então o campo de aceleração ao invés do campo de velocidade. Eu vou utilizar a linguagem lagrangiana ou euleriana. Evidentemente, né, se eu quero conhecer um campo de aceleração, eu tenho que utilizar uma linguagem euleriana, porque é a linguagem de campo. Mas o que eu quero mostrar aqui é um resultado muito interessante, que a partir de uma linguagem de partícula, a partir de uma linguagem lagrangiana, eu vou chegar em uma linguagem euleriana para descrever o meu campo de acelerações. Tá, falei demais, vamos lá, deixa eu mostrar então. Então aqui eu tenho que a minha velocidade ela pode ser escrita como função da posição x, y, z, e essas posições variam no tempo.
E além disso, a minha velocidade pode ser decomposta em três componentes, né, em coordenadas cartesianas. Aplicando a regra da cadeia em várias variáveis, eu posso dizer que a minha aceleração é a derivada da velocidade no tempo. De maneira que eu posso dizer que a minha aceleração é a variação da velocidade com respeito a x dx dt, mais a variação da velocidade com respeito a y dy dt, mais a variação da velocidade com respeito a z dz dt, mais a variação da velocidade no tempo ddt. Então essa, né, é a minha regra da cadeia em várias variáveis, onde esse ddt é igual a 1 e o que vai sobrar é simplesmente isso. E vale verificar, né, que dx dt, dy dt e dz dt são as componentes do vetor velocidade em cada direção, x, y e z. Beleza? Então, é isso. Agora, esse primeiro termo do lado esquerdo, eu quero escrevê-lo como sendo um produto escalar de dois vetores. Especificamente, o produto escalar do vetor velocidade, vx, vy, vz, com esse vetor das derivadas parciais. Bom, o vetor das derivadas parciais é o que nós conhecemos como gradiente, né? Que é o operador nabla aplicado ao vetor velocidade em coordenadas cartesianas. Então, eu vou ter que esse primeiro termo do lado esquerdo vai ser o produto escalar do vetor velocidade com o gradiente de velocidade. E assim, a minha aceleração escrita em uma linguagem de campo, ela vai ser a derivada da velocidade no tempo, mais o vetor velocidade escalar gradiente de velocidade. Então, eu tinha um campo de velocidade, agora eu tenho um campo de aceleração, né? E tudo partiu daqui, ó, do princípio que eu tinha a velocidade de uma partícula e eu escrevi ela como uma linguagem de campo. Ou seja, eu parti de uma linguagem de partícula e cheguei no campo de aceleração. Eu posso dizer então que essa função aqui, ela representa o meu campo de aceleração, a partir, né, claro, do meu campo de velocidades. Então, eu vou dizer que essa derivada da velocidade no tempo, que é a minha aceleração, vai ser escrita como essa aceleração local mais essa aceleração convectiva. Isto é, a aceleração de uma partícula, porque tudo partiu de uma partícula, expressa em uma linguagem de campo. Ou seja, eu apliquei o ponto de vista lagrangiano em um ponto de vista euleriano, em um ponto de vista de campo. E agora o que eu quero falar é sobre essa aceleração local e essa aceleração convectiva. Então vamos imaginar o seguinte, que é o exemplo clássico, né, dos livros. Eu tenho um rio, então eu tenho um movimento do rio, um rio está fluindo. Aí eu vou ter uma sonda fixa e um barco. A sonda fixa, ela serve o seguinte, eu vou ter um medidor e a sonda fixa vai medir as modificações de velocidade nesse ponto específico. Ou seja, um observador fixo. Isso seria a ideia do sistema euleriano, né? Da ideia de visualização euleriana. Ou melhor, descrição euleriana, né? E o barco se movendo seria a ideia do observador lagrangiano, que ele segue o movimento do rio, né? Seria pegar uma partícula e seguir o movimento do rio. Então, se eu tenho Beleza, então se eu tenho, por exemplo, uma partícula e tem o rio se movimentando, essa partícula pode descrever uma trajetória aleatória dessa maneira. Então, estudar o movimento da partícula seria a linguagem lagrangiana. E estudar a modificação de velocidade de um ponto específico seria a descrição euleriana, de campo, né? Beleza, então, tá. Então eu quero mostrar que isso tem a ver com a derivada local, né, a variação local de velocidade, e seguir o movimento do fluxo tem a ver com a descrição lagrangiana, com a derivada, com o termo convectivo da derivada. Exemplo, escoamento transiente de um fluido incompressível em um duto. Então aqui eu vou ter um duto, eu vou ter um escoamento de fluido. Aí, como é um escoamento transiente, significa que as propriedades variam no tempo. Por isso, o termo da aceleração local é diferente de zero. Então, por exemplo, se eu estou estudando um ponto específico do escoamento, eu vou verificar que a velocidade naquele ponto vai variar no tempo. Então, o meu termo local é diferente de zero. Agora,
por outro lado, se eu tenho um escoamento permanente de um fluido incompressível em um tubo Venturi. O que significa dizer que eu tenho um escoamento permanente? Que não existe variação da velocidade no tempo, né? Se não existe variação da velocidade no tempo, então se a velocidade aqui ela vale 20, ela vai continuar valendo 20. Porém, na seção B, se a velocidade vale 30, ela vai continuar valendo 30, mas note que de 20 para 30 a velocidade variou, ou seja, a velocidade ela se modificou seguindo o fluxo do fluido, né? Então a velocidade ela se movimentou, a velocidade ela se modificou seguindo o movimento do fluido. Então a velocidade não varia no tempo, mas varia ao longo do escoamento. Ou seja, entre os pontos A e B, a velocidade não varia no tempo, pois o escoamento é permanente. Porém, a velocidade varia entre as posições A e B devido a uma mudança na área da seção. Então, eu vou ter que o termo local é zero, mas o termo convectivo é diferente de zero, porque a velocidade em B é maior que a velocidade em A. Conclusão, para um observador fixo, a velocidade não varia no tempo. Agora, para um observador que segue um fluxo, a velocidade varia na região do estrangulamento. E aí, nós podemos chamar aquela derivada que nós vimos anteriormente de derivada material e trocar o índice para colocar esse D maiúsculo, só para dizer que nós estamos trabalhando com essa tal derivada material ou derivada substantiva. No caso específico que nós vimos, o campo que estava aqui dentro era um campo de velocidade, né? Então nós vamos chamar de aceleração material. Então a derivada da velocidade no tempo é igual à variação local de velocidade mais a variação convectiva. Então, aqui eu tenho o termo local, né, de modificação de velocidade, e aqui eu tenho o termo convectivo. E no fim, o que eu terei é um campo de aceleração. Por quê? A derivada da velocidade no tempo é um campo de aceleração. Beleza? Então, a derivada material é o seguinte, eu parti de uma linguagem de partícula e cheguei em uma linguagem de campo, certo? Eu parti de uma linguagem de partícula, Lagrange, e cheguei no final em uma descrição de um campo de aceleração, ou seja, um campo. Então, a derivada material, ela transformou, primeiramente, a velocidade da partícula que nós estávamos trabalhando. No final, o resultado que nós chegamos é um campo de aceleração, ou seja, partiu de uma linguagem lagrangiana e chegamos em uma linguagem euleriana ao final do estudo. Espero que vocês tenham compreendido o que eu tentei passar. Muito obrigado por assistir. Até a próxima.